Eu vou estar gravando a apresentação, né? Tem problema para alguém eu gravar a apresentação? Para mim, Pra não. mim, não. Tudo bem, então, tá? Então a gente vai fazer a primeira apresentação, né, dos seminários, né, do componente curricular Mudanças Climáticas. O primeiro grupo a apresentar vai ser do Cleilson, Christian, né, e do Lucas, tá bom? Com o tema Impacto das Mudanças Climáticas nos Biomas Brasileiros, tá bom? Os avaliadores serão eu, a Tamisa e o Vinícius, tá? Como o Vinícius ele saiu e voltou, é só aguardar a entrada dele novamente, tá bom? Antes de iniciarem. Parou de apresentar, né? Parou, amigo. É quando eu volto, pra eu esquecer de se eu for pra lá, eu não posso voltar aqui, senão para. Eu já vou botar e quando o menino voltar, vocês avisam que eu já começo. Compartilha só uma guia, Clay. Ah, pode compartilhar pelo guia? É guia? Você clica ali em compartilhar, apresentar, aí uma guia, aí você seleciona a guia. Aí você pode estar saindo, que só vai aparecer a guia, entendeu? Ah, mas o meu aqui tá aparecendo Meet. É o Meet, né? Que clica pra compartilhar ou não? Ou ia aparecer o PowerPoint aqui? Sua apresentação está como? Depende. PowerPoint? É, PowerPoint. Então você vai ter que compartilhar a tela inteira, tá? Ah. Por quê? Se você compartilhar uma janela só, na hora que você está no PowerPoint e pede para apresentar, ele não mostra aqui para gente, né? Dá uma incompatibilidade aí. Tá, ok. Fica na sua tela inicial do PowerPoint só. E não fica na apresentação, entendeu? Então compartilha a tela inteira, senão não vai funcionar. A semente, quem que é? Desculpa a pergunta. Sou eu, professor, por causa que eu tive Tá. que trocar de aparelho e eu não lembro a senha do meu outro e-mail. Tá bom. Pode começar então? Pode começar, tá? Então, tá bom. Boa noite a todos, né? O nosso tema do grupo é Impactos das mudanças climáticas nos biomas brasileiros. O grupo é formado por Christian Castro, Lucas Faé e eu, Cleilson Silva. Os biomas brasileiros. Então, o que seria bioma para introduzir o tema? Segundo o IBGE 2021, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em níveis regionais, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, cada bioma ele vai ter uma fauna e uma flora própria. No Brasil, nós temos 6 biomas, que são o Amazônico, a Caatinga, aqui onde estou passando o mouse, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A Mata Atlântica, ela é constituída, né, principalmente por... Ela é uma mata litorânea que vai desde aqui do Rio Grande do Norte, onde eu estou passando o cursor, até o Rio Grande do Sul. Então, ela pega aqui quase todo o litoral brasileiro aqui, até lá no Rio Grande do Sul. E cerca de 70% da população brasileira vive nessa área da Mata Atlântica. E só de imaginar que 70% da população brasileira mora nesse espaço, você já imagina a degradação que esse espaço já sofreu. Ainda mais por ser uma área litorânea. E a partir do descobrimento do Brasil, em 1500, essa área já começou a ser degradada. A partir do desmatamento, do pau-brasil e entre outros, e para a construção das grandes metrópoles e as duas megalópolis que também estão
dentro dessa área. E aí a gente já tem uma visão de impacto que ela sofreu. A Mata Atlântica ela é constituída por um mosaico de diferentes florestas adaptada aos vários tipos de solo e clima e ecossistemas. Cada bioma ele tem alguns ecossistemas diferentes dentro dele. Igual, tipo, na Mata Atlântica, a gente tem os mangues. Nem todo lugar da Mata Atlântica terá mangue, mas porque ele geralmente é uma mata dali da área costeira do mar que protege a costa contra erosões, entre diversos outros fatores. Então, dentro da Mata Atlântica e dos outros biomas, vai ter algumas diferenças de localidades, da paisagem de um espaço para o outro. A Mata Atlântica é reconhecida como um dos 5 hotspots de biodiversidade do mundo. Aí, o que seria hotspot? São áreas que possuem uma grande riqueza natural e ela tem um elevado nível de ameaça. Por isso, ele é considerado um dos hotspots de biodiversidade mundial. Esse bioma ele tem uma grande importância. Isso também já está relacionado devido à grande população que vive aí. Ela também, a Mata Atlântica, é um semidouro natural de carbono de importância global. Tá, o que seria semidouro natural? O semidouro ele é um lugar em que a Mata Atlântica, da Mata Atlântica, ele consegue absorver grande parte do dióxido de carbono ela absorve mais do que emite dióxido de carbono para a atmosfera. Então, ela tem uma grande importância para minimizar as mudanças climáticas por absorver grande parte do dióxido de carbono. Presta serviços ecossistêmicos vitais para a sociedade brasileira. Então, a Mata Atlântica, ela auxilia, né, na vivência da população que está aí, a partir do abastecimento de água, da produção de alimentos, e entre diversos outros fatores que ela colabora, né, para a vivência não só da espécie humana, mas no geral. E, atualmente, ela foi ela foi muito degradada que só resta apenas 28% da mata de origem. Aí aqui a gente tem um gráfico do IBGE com um pouco da biodiversidade da Mata Atlântica. E aqui a gente tem alguns números de répteis, aves, peixes, mamíferos. E aqui, tipo, tem esse tópico assim, ó, desses 270 mamíferos, 55 espécies são endêmicas. O que seriam as espécies endêmicas? São espécies que só encontram nesse bioma, na Mata Atlântica. Essas espécies não estão em outro bioma. Aqui tem a flora e a quantidade também de espécies endêmicas, que são só desse bioma. E agora, os impactos das mudanças climáticas, né, na Mata Atlântica. Na região Nordeste, segundo os dados do IBGE e do IPCC, que é da ONU, eles falam que o aumento das temperaturas até 2040 na região da Mata Atlântica, ela vai aumentar de 0,5 a 1 grau. E de 2041 até 2070, a temperatura pode aumentar de 2 a 3 graus Celsius. E o que isso vai causar? Vai diminuir a quantidade de chuvas nessa região, entre 20% e 25%. E a partir de 2071 até 2100, essas temperaturas podem chegar de 3 a 4 graus Celsius. E aí vai diminuir mais ainda a ocorrência de chuvas nessa região, que vai trazer diversos impactos para a Mata Atlântica. Já nas regiões sul e sudeste, esse aumento da temperatura ele vai ser um pouco inverso do que ocorre na região nordeste. No nordeste, as chuvas diminuem. No sul e no sudeste, esse aumento das chuvas, eles vão aumentar. Então, já se pensa nos alagamentos que vão ter das grandes cidades, caso não tenha um bom planejamento urbano.
E aqui também as temperaturas, né, que pode aumentar. Quanto maior a temperatura aumenta nessa área do sul e do sudeste, maior vai ser a quantidade de chuva que eles vão ter. Agora, outros impactos são os altos riscos para as comunidades costeiras e manguezais. Devido às mudanças climáticas, esses espaços, essas pessoas que vivem na, 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 nas margens costeiras, é, podem sofrer com o aumento do nível do mar. Os manguezais também, eles são essenciais para diversas espécies se reproduzir e também protege a costa, né, contra erosões e diversos outros problemas. Então, com o aumento das temperaturas, entre os diversos outros fatores das mudanças climáticas, vai acarretar em problemas nessas áreas. Aumento da frequência do processo erosivo nas costas, deslizamento das falésias. O que seriam as falésias? Falésias são quando a gente está andando naquela beira de praia, aqui Arraial, Prado, que a gente vê aqueles muros grandões, falésias são aquelos. Aí vai sofrer um deslizamento, devido às mudanças climáticas, e vai acarretar nesses deslizamentos. A maior parte da população brasileira está em vulnerabilidade, principalmente as que vivem nas regiões costeiras, por causa desses diversos fatores, aumento do nível do mar, escassez na alimentação da pesca, muitas espécies que ficam aqui próximo da costa, muitas vão entrar em extinção. Aumento das tempestades também, aumento da ressaca do mar, então as cidades costeiras vão sofrer bastante com essas mudanças que vai acarretar nesses problemas. A acidificação das águas do mar trará impactos para a pesca, e não só para a pesca, mas para os recifes de corais, para os mangues, para a reprodução de diversas espécies. Então, um problema acarreta outro. E a extinção de animais ectotérmicos. O que seriam animais ectotérmicos? São animais que a temperatura corporal deles se estabiliza com a temperatura do ambiente. Então, quanto maior a temperatura do ambiente, mais esses anfíbios vão sofrer, e muitos já entraram em extinções. Agora eu vou falar um pouco da caatinga. A caatinga, ela também está localizada, ela é localizada no estado do Ceará e parte do território do Alagoas, da Bahia, do Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nesse mapa aqui, essa parte verde aqui é onde que está localizado o bioma da caatinga. Localizado em área de clima semiárido. E, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga é considerada a área semiárida mais rica em biodiversidade do mundo. Aí, mais à frente, a gente vai entender o porquê disso. Aqui está um pouco da biodiversidade em números da Caatinga, a quantidade de mamíferos, répteis, aves, peixes e flora. Impactos das mudanças climáticas da Caatinga. Aumento das secas. A Caatinga em si, ela já é uma área que o clima de lá já é seco, devido a ser semiárido. Tipo, tem menos ocorrência de chuva e mais o sol predomina muito mais lá. Então já é um espaço seco, igual, tipo, essa foto aqui é de lá da Caatinga. Então já dá para ter uma noção de que é. E ameaça a biodiversidade. Igual, segundo o Ministério lá do Meio Ambiente, fala que a Caatinga ela tem a maior biodiversidade. Por quê? Porque ela possui um grande número de espécies endêmicas. São espécies que só vivem nesse espaço. E devido a essa aceleração das mudanças climáticas, do aumento da temperatura, vai acarretar na extinção dessas espécies. Intensificação do processo de desertificação. Então, com o aumento da temperatura, com o desmatamento que essa área também sofre, nessa área também possui plantações está contribuindo para o desmatamento, para acelerar esses processos. Nossa, gente, desculpa aí, tem uns gritos aqui mais do vizinho. Insegurança alimentar.
se essa área ela acaba sendo desértica, como que vai ter a produção de alimentos, sendo que o solo está infértil? O solo não vai ter a quantidade de nutriente adequada para que os vegetais consigam nascer e consiga gerar renda também, né? Agravamento da crise hídrica, quanto maior o aumento da temperatura, como que já é um bioma que já representa-se pelo seu clima semiárido, a falta de chuva, então, acarreta também na crise hídrica, a falta de água. Maior risco de extinção das espécies também, quanto maior o aumento da temperatura, menos vegetação e mais as espécies vão sofrer e acabando sendo extintas. O aumento da pobreza, devido ao empobrecimento do solo, a falta de água que vive nesse espaço, como que ela vai produzir o seu alimento? Como que ela vai vender o que ela produz e tal? Como que vai ficar o trabalho nessa área? A desaceleração do crescimento econômico, claro, que se essa área ela virou um deserto, o solo é infértil, como que do desmatamento também, essa área ela já está desmatada por causa da madeira, do agronegócio, da produção de soja, e o aumento da migração, porque muita gente não vai continuar nesse espaço, então outros lugares do Brasil receberá grande contingente de pessoas. Bom, boa noite. Vou falar um pouquinho do Cerrado, né? O Cerrado, ele é o segundo maior bioma da América do Sul e também o segundo maior bioma do Brasil. Ele compreende ali cerca de 22% do território brasileiro e ele tem uma grande formação de vegetal e grande biodiversidade também. E também tem um grande potencial aquífero. Ele também é considerado, né, atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. As mudanças climáticas em torno do que rodeia o Cerrado apresentam o maior desafio para nós, seres humanos, agora, porque o prolongamento desses períodos de seca e aumento também do volume das chuvas, ocorrência de tempestades e também a temperatura que está se elevando em várias regiões tem efeitos sobre a produção de alimentos e matérias-primas. E também com o aquecimento global, né, a gente tem a extinção de várias espécies que tem no Cerrado, também um aumento do nível do mar, que pode provocar inundações em alguns lugares ou nas cidades costeiras, né? E o comprometimento de fornecimento ambientais que esse bioma oferece. Então, de modo geral, essas coisas que eu citei, tudo isso interfere, né, diretamente com a economia, tanto local quanto do Brasil, e interfere também na vida das pessoas que rodeiam ali nesse bioma. Aí vem, de acordo com o fundador e presidente da ONG Save Cerrado, Paulo Belonha, ele diz que quando um homem destrói uma floresta nativa para abrir terras, construir barragens, explorar o agronegócio, ou então nisso ele está iniciando um ciclo perigoso, né, para a perda da biodiversidade, que isso desencadeia problemas que pode afetar a gente, né, nós, diretamente, como a mudança climática, que pode ser onda de calor, que essa onda de calor pode iniciar causando queimadas por várias dessas regiões, né? E de acordo também com o levantamento de imagens, né, do satélite do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, a quantidade de focos de incêndio tem crescido em todo o território brasileiro, né, nos biomas da Amazônia, do Cerrado e, se não me engano, o Pantanal também. Eles ocupam um ranking dos 3 lugares que estão em negativo, né, que estão em perigo de ocorrer esses fogos.
E aí também Belônia traz que a mudança climática ela opera um ciclo preocupante. Ele fala até que quanto mais desmata, mais emissões de gases de efeito estufa, mais calor, mais queimadas, mais ocorrências de incidentes naturais com chuvas intensas em um curto espaço de tempo. Né? E aí também a Organização Mundial de Meteorologia, ela prevê entre 2019 a 2024 que vai haver aumento de temperatura, vai haver também redução de chuvas e também, consequentemente, né, os períodos mais secos para essas regiões, inclusive na América do Sul inteira. E isso pode alterar os ecossistemas da maneira que a biodiversidade, muitas vezes, ela não consegue se adaptar. Pode passar. Aí tem a Amazônia, né? A Amazônia, ela compreende um conjunto de ecossistemas que envolve ali o rio Amazonas, a floresta amazônica, e ela é considerada, né, a região de biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Ela também não é exclusivamente brasileira. Então, sendo assim, ela comporta até em outros países. Ela compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à floresta amazônica, né, que é a maior floresta tropical do mundo, e a amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. E cerca de 17% desse bioma ele já foi devastado nos últimos 5 anos. Juntamente aí com o uso, né, e as mudanças no uso da terra, a gente pode esperar a degradação de sistemas de água doce, que pode causar, quer dizer, a perca de solos valiosos do produto do ponto ecológico e agrícola, né? Causar mais erosão, menor colheita, mais infestação e também pode acarretar em maior difusão de doenças. E também, né, ao longo do tempo, as mudanças climáticas e o aumento do desmatamento vai provocar o aumento da temperatura e a mudança de padrões de chuvas que ocorrem no planeta e na Amazônia. O que, sem dúvida, né, vai afetar tanto as florestas que na região, quanto a disponibilidade de água presente, a biodiversidade, a agricultura e a saúde humana, né? Que isso pode afetar também. Pode passar. Bom, vou falar sobre o bioma Pampa primeiro. Pode passar, Clay. Bom, suas principais características. O clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, que é as gramas mesmo. Plantas rasteiras, arbustos e árvores pequenas de pequeno porte. Destaca-se relevo das planícies, constituído de grandes áreas de pastagens, como a gente está vendo na foto. Na sua grande maioria, o Pampa ele é plano, ou ele vai estar com essas gramas que, né, é utilizado principalmente pelos gados e ovelhas para poder, né, fazer a sua alimentação, ou ele vai ter plantas bem rasteiras, bem pequenininhas. Geralmente, as pequenas florestas que tem são bem mais espalhadas, como está na foto, um pouco mais lá atrás. Porém, lá atrás não é uma floresta, é plantação de eucalipto. É o segundo bioma mais destruído do Brasil, ficando atrás somente da Mata Atlântica, como o Clay falou, né? Porque ela é mais devastada, porque ela está na área onde foi, né, entre aspas, o descobrimento do Brasil e onde que está o desenvolvimento das grandes cidades do Brasil. Sobre a degradação dela, 54% da cobertura vegetal desse bioma já foi destruída, e a principal atividade relacionada a esses dados é a pecuária, né, a criação de gado, por conta dos grandes pastos. E aí, o que a partir dessa pecuária acontece? Né? A utilização de muita água, porque é utilizado muita água para poder alimentar, matar a sede desses animais, tanto de gado, tanto de ovelha, que também é uma grande criação de ovelha lá. A emissão de gás metano, né, através dos gados, para a atmosfera, que aí contribui para o aumento do efeito estufa, aquecimento global, né, no geral. Tem esse capim, eu não sei pronunciar, anone,
que ele, há muito tempo atrás, né, quando estava começando toda essa criação de gado, né, nessa região, esse capim foi plantado porque ele, como eu posso dizer, ele meio que ele pega muito fácil, ele se espalha muito fácil no território. E aí o pessoal, né, há muito tempo atrás, plantou ele, né, desmatou florestas e tal, e aí plantou ele. Porém, esse capim ele não tem um valor nutricional muito bom para os gados. E aí meio que prejudicou todo o território, porque acharam que ia ser uma vantagem plantar ele por, né, crescer rápido, se espalhar muito rápido, e ele acabou prejudicando muito o bioma do Pampa, porque os animais vão lá se alimentar, não ter o valor nutricional necessário e acabam tendo que desmatar mais florestas para poder plantar outro tipo de grama e capim. Deixa eu ver aqui. A monocultura também é um dos motivos da grande degradação também desse bioma, porque lá, como tem bastante pastos, também tem grandes plantações, né? E geralmente essas plantações são focadas em determinadas coisas. Tipo, lá tem muita plantação de soja, arroz, milho, trigo, uva, e acaba que perde um pouco da biodiversidade, né? Porque se a gente só tem determinado tipo de grão ou determinado tipo de alimento, poucos animais vão poder usufruir desse território e vai ter menos desenvolvimento naquela área. As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa é a agricultura e a pecuária, né, como eu já disse, marcada pela grande expansão das pastagens e dos campos de cultivo. E são as principais responsáveis pelo desmatamento e degradação desse bioma. E o porquê não acabar com essa pecuária, né? Infelizmente, felizmente para o Brasil, a pecuária é extremamente importante, né, por conta da economia. Querendo ou não, a gente exporta muitos grãos para fora e a criação de gado traz muito rendimento para o Brasil mesmo, questão econômica. Porém, a gente pode, né, a gente, o governo, não sei, pode oferecer e tentar fazer com que os agricultores dessas áreas tentam produzir e fazer essas criações de gado de uma forma um pouco mais sustentável, né, utilizando novas tecnologias, ou se não, e no geral tentando impactar menos aquele bioma. Pode passar, Clay. E agora, falar um pouco sobre o bioma Pantanal. Bom, as suas principais características do Pantanal. Ele ocupa menos de 2% do território brasileiro, ele é muito pequeno. O seu clima é quente, possui umidade e muita água doce. Tanto que. Ai, volta a foto, Clê, rapidinho. Oi? Volta o slide, rapidinho. Tá vendo? Não, aquele lá mesmo. Isso. O Pantanal ele é praticamente todo coberto por água, do jeito que está assim. Não tem tanta terra e tal. E a maioria dos animais, eles utilizam a água como o meio de sobrevivência, sabe? Tipo, tem muita criação de jacaré e etc. Pode passar. Pode voltar para o outro. Deixa eu ver aqui. Tem animais endêmicos, a taxa de animais endêmicos no Pantanal é muito baixa. Ou seja, né, o Clay já avisou, já explicou mais cedo, animais endêmicos são aqueles que só pertencem àquele determinado bioma, àquele determinado espaço. O Pantanal, ele é meio que uma mistura de vários outros biomas, porque tem a Mata Atlântica perto, tem o Cerrado, enfim, tem vários biomas ao redor, e na sua grande maioria, esses outros biomas, eles são mais devastados do que o Pantanal. O que acontece? Os animais que estão ali, né, à volta do Pantanal, acabam indo para ele, e lá eles não são tão perseguidos, não são tão mortos ou prejudicados, porque no Pantanal acontece muito a questão do turismo, e aí, tipo, a população de lá, como ele ganha muito dinheiro com esse turismo, acaba meio que protegendo um pouco mais esse espaço, sabe? E é onde tem mais de 3 milhões de jacarés, é um dos locais assim que mais possui esses animais que já estão quase entrando em extinção em outros biomas. O seu solo é fértil e encontrado na forma de argiloso e arenoso em grande parte. Porém, devido a esse solo ser arenoso e argiloso, o seu assoreamento acontece de forma
um pouco mais precária, porque quando chove, essa água não consegue penetrar tão bem na terra. E é por isso que acontece como se fossem essas piscinas naturais, né? Que tem no Pantanal. Porque ao redor, vamos supor que a gente está numa panela, e aí o Pantanal é como se tem os morros, né, ao redor, que seria a subida de uma panela, e ali embaixo seria onde que fica a água, porque a terra não consegue sugar essa água e acaba formando essas piscinas naturais. E é por isso que tem esse tanto de água, esse tanto de jacaré, tanto animais aquáticos. As plantas aquáticas possuem um tecido chamado aererquima, não sei pronunciar, que são essas, tipo vitórias régias, essas plantas que ficam boiando. Esse tecido ajuda na absorção de ar, ou seja, essa planta meio que tem ar dentro dela, e é por isso que ela consegue ficar boiando na superfície da água. Tem uma planta chamada aguapé. Ela é muito importante para o Pantanal, pois possui uma capacidade de absorver muitos nutrientes e metais pesados, evitando, né, problemas ecológicos e processos de bioacumulação. E é muito importante existir essa planta, essa aguapé nesse território, porque como ele tem muita quantidade de água, existe muita quantidade de nutrientes e também está localizado num local onde existe muita, não é colheita, tipo, extração de diamantes, de ouro, e acaba que os metais pesados ficam por ali, sabe? Então é importante ter essa planta para poder recolher esse material, para não prejudicar as plantas, né, desse bioma, ou os próprios animais que fazem, que utilizam essas plantas para poder comer. E 83% do bioma ainda é preservado, né, por conta do turismo que eu acabei de falar. Sobre a degradação dela, né? A expansão desordenada e rápida da agropecuária, com utilização de pesadas cargas de agroquímicos, exploração de diamantes e ouro com utilização de mercúrio, são responsáveis por grande mudança no bioma, como a contaminação de peixes e jacarés. Como eu falei, né? Que os metais são absorvidos pelas plantas, porém é muito metal, é muito nutriente, e também por conta da extração dos diamantes e dos ouros, alguns químicos, né, deles acabam afetando os peixes e os jacarés e acabando com um pouco da biodiversidade desse local. Porém, ele tem uma biodiversidade muito grande, então acaba que não perde tanto, sabe? Também tem um problema muito grande com a caça lá, porque é um dos locais que mais tem as onças, e elas são pouco perseguidos lá, porque, querendo ou não, ainda tem o turismo que faz com que aconteça uma caça um pouco menor do que em outros biomas. Aí tem o desmatamento, a extinção dos animais e o assoreamento dos rios, que eu falei no começo. Pode passar. Aqui são algumas das nossas referências utilizadas para a produção desse slide e também como base para os nossos estudos. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Cleilson, Lucas. Agora que eu lembrei que eu não tinha ligado minha câmera. Mas eu também estou sem câmera aqui. Né? Passar agora para as perguntas, né? A Tamisa, né? Apresentando o grupo, vamos colocar o grupo 2, né? Tem alguma pergunta para o grupo 1? Vai ser feita. Qual a pergunta? Não, na verdade é uma dúvida sobre o termo, a palavra semidouro ou sumidouro? O semidouro, Tamisa, de carbono, na realidade, na Mata Atlântica. Não, eu entendi o que é. Eu fiquei em dúvida se era semidouro ou sumidouro. Sumidouro. Ah, tá. Era isso. Entendi. Vinícius? E Helena? Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não.
Então, deixa eu fazer alguns questionamentos aqui. No final, quando vocês estavam falando sobre o bioma pantanal, quando está falando do aguapé, né, que é uma planta aquática, tá? Muito utilizada para tratamento de água residuária, tá? Por conta da remoção de metais pesados. Né? E aí surgiu a palavra bioacumulação. Né? O que seria a bioacumulação? É tipo a capacidade de poder acumular em uma planta, tipo, resíduos ou químicos que está, tipo, no rio. Vamos supor a planta, a água-pé. Tem muito nutriente naquele rio, ou muito mineral. Ela vai acabar absorvendo aquilo, sabe? Porque ele falou lá na apresentação que o aguapé, ele tem uma grande... Ele consegue... o aguapé, gente, Isso. ele tem uma grande concentração de absorver esses materiais pesados para o seu organismo. Então, isso faz com que ele contribua ali para o meio ambiente, né? Tipo, eliminando esses metais pesados que iriam poluir ou gerar algum outro tipo de problema. Deixa eu ver, pensar em um. É porque quando tem quantidade de mineral na água, pode afetar os peixes e os jacarés, que nem eu falei depois. E aí essa planta, ela tenta meio que controlar essa quantidade para não prejudicar tanto aquele meio ambiente, sabe? E um dos problemas, eu acho que esses metais, pode causar é a eutrofização, que é o acúmulo de nutrientes nas águas que vai fazer que cresça bastante plantas e tal, e vai que essas plantas vão consumir o oxigênio e a água vai a porção mais profunda das águas não vão conseguir ter esse oxigênio e vai gerar uma morte da população que vive ali, né, das espécies. Eu acho que essa planta, o potencial dela também é isso, para não deixar que ocorra a eutrofização. Eu acho que seria uma dos benefícios dela também para esse bioma. Existe o termo de bioacumulação, existe o termo também biomagnificação. Né? Esse segundo eu nunca escutei, não. São duas coisas diferentes. Bioacumulação é acúmulo de algum nutriente em algum único extrato, né? No caso, por exemplo, aguapé. Travou, professor? Oi? Travou de novo ainda ou tá fluindo? Quando você falou assim, a bioacumulação, acho que ou o outro termo que você ia explicar travou. Pelo menos para mim travou. Não sei se o pessoal travou. Biomagnificação é você acúmulo nos extratos já, não é no extrato único. Por exemplo, a planta, o aguapé, ele concentra muito metais pesados, aí um determinado peixe come aguapé, então aqueles metais pesados que estavam no aguapé vão passar a concentrar em concentrações maiores, ele passa a comer mais aguapé, entendeu? Então, vai magnificando aquele elemento na cadeia trófica. E aí, depois, um peixe maior come aquele peixe menor que come aguapé. Então, a cada medida que você vai subindo na cadeia trófica, vai subindo a quantidade de elementos, entendeu? Mas isso. Um outro detalhe, quando vocês falaram sobre... Estão falando sobre Mata Atlântica, tá? Recomendo o livro... Estou até lendo aí agora, A Ferro e Fogo, do Arrendin, né, que fala da história da devastação da Mata Atlântica. Tá? Conta bastante a história, como foi feita a devastação, o avanço do ser humano, tá, na floresta. Mas um detalhe que chamou a atenção é quando vocês falaram do aumento de temperatura e, muitas vezes, aumento de chuvas, né? Aí que tá o problema, nesse caso, eu nem vou falar que vocês pegaram o resultado, assim, que é previsto pelo IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Mas, geralmente, a forma de divulgação é muito ruim, eu acho, porque coloca assim, vai aumentar de 0,5 grau a 1 grau, a temperatura média. 0,5 grau a 1 grau não é nada,
tá? Quase nada. O problema é o quê? São os eventos extremos, né? Vai aumentar 5 ou 10% de chuva. Quase nada, entendeu? O problema é o quê? A concentração que vai ter de chuvas. E é o que está ocorrendo hoje. Não sei se vocês estão percebendo. A gente está tendo picos de temperatura, né, tanto altas e picos de temperaturas baixas também. Né? Então, assim como nós temos excesso de chuva em alguns locais e falta de chuva em outros, né? A distribuição da chuva está alterando, entendeu? Então, a distribuição é um parâmetro muito importante na hora de analisar. Professor, Pode falar. só uma pergunta. Isso tem a ver com o inverno ter sido bem frio esse ano e o verão também já está se aproximando e está bem quente? Sim, a mudança climática, ela não ocorre somente o aquecimento em si, ela altera o balanço energético do planeta, né? Então, ela está alterando o clima de uma certa forma. É lógico que a gente vai estar entrando num processo mais de aquecimento do que resfriamento. Então, nós teremos mais temperaturas mais altas do que temperaturas menores. Mas temperaturas menores, de uma hora para outra, uma frente fria muito forte, vai ocorrer. Então, em questão de amplitudes térmicas, vai aumentar muito. Então, na própria divulgação dos eventos de mudanças climáticas, o que eu acho muito ruim é a gente sempre falar assim, vai aumentar de 1 grau a 2 a temperatura média do planeta. Seria muito melhor, vai ocorrer muito mais picos de temperaturas máximas, chegando até 50 graus, por exemplo, em determinadas regiões, ou picos de temperaturas baixas, causando a mortalidade de muitas pessoas. Como ocorreu esse ano, né, no Canadá, quando a gente estava no inverno, a frente fria, nós estamos passando muito frio aqui, no Canadá chegava a 50 graus, muita gente morrendo de calor. Estão falando do Pantanal, que é um sistema que tem muita água. Esse ano, o Pantanal está vendo a pior seca da sua história. Né? Então, os eventos extremos, né, ao meu ver, são grande problemática das mudanças climáticas. Né? Eles que vão causar um dano tremendo para a gente aí. Tá bom? Perfeito? Ok. Eu estou só colocando, como vocês divulgaram dessa forma, eu acho ruim a forma de divulgação. Não, colocando, não é questão de vocês, entendeu? Geralmente é divulgado dessa forma mesmo, tá? Porque eu também concordo com o que você falou, porque quando a gente vê que, igual fala, vai aumentar de 5 a 1, não é realmente não é muita diferença, mas que causa um impacto, só que quando essa informação é passada nesse tipo, é como se estivesse amenizando o impacto, né? Tipo, pela quantidade que está aumentando. Aí, tipo, as pessoas que não têm um conhecimento interpretam, mas isso vai ser muito pouco, mas não pensa de como que esse pouco, que de qualquer forma que vai aumentar, vai trazer malefícios, né? Tipo, aumentar a ocorrência de fenômenos mais graves em determinadas áreas que antes não acontecia certos fenômenos, igual lá em Santa Catarina, que chegou a nevar, nunca nevou, mas começou. Então, esses fenômenos, quando a gente fala, igual você falou aí, e quando fala, bota essa pouca proporcionalidade, às vezes faz com que amenize para quem não tem muito conhecimento e vai ler um texto, assim, e pensa que não vai ter muita mudança. Isso aí. Mais alguma questão para o grupo 1? Helena, Tamis e Vinícius já falou semente. Não, professor. Tá. Não, professor, tudo bem. Tá bom. Então, obrigado aí, tá, pela apresentação. Tamisa e Caroline, né? Caroline, você falou que não vai entrar, não é? Eu vou tentar compartilhar aqui. Professor, só uma coisa. O meu grupo, Bárbara e Paula, elas disseram que está sem internet até agora. Eu não consegui contato com elas. Aí, se elas não chegarem, vai ser só eu e Vini que vamos apresentar. Tá certo. Você não estava presente no momento que eu expliquei, mas vocês têm um baremo para preencher. Vocês vão avaliar os outros seminários. Vocês têm que formular uma pergunta para os outros apresentações, tá? É obrigatória essa pergunta, tá bom? Mas é para poder fazer essa pergunta aqui, agora, Aqui. ou é... Ah, tá.
Gente, vocês estão vendo aí o material? Estava, amiga. Sim. Tá, eu não vou conseguir ver vocês, aí eu vou colocar aqui e vou apresentar, viu? Tá. Aí vocês me falam aí se já estão vendo. Pronto. Então, tá vendo? Tá no Canva, né? Isso. Estamos vendo. Vou colocar. Bem, boa noite a todos. Eu me chamo Tâmisa e o trabalho é composto por mim e Caroline Barreto, e a gente vai apresentar uma aula com o tema mudanças climáticas. O tema é mudanças climáticas, a duração seria 2 aulas, cada aula de 50 minutos, e essa aula seria para a turma do 8º ano. E as unidades de conhecimento da BNCC tem nos objetivos do conhecimento o clima, e as habilidades discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Os objetivos conceitual, compreender os conceitos do efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. O objetivo procedimental seria relacionar as organizações humanas com as alterações climáticas. E o objetivo atitudinal é refletir sobre os cuidados com o meio ambiente. Na primeira aula, que seria síncrona, seria apresentada a temática e o processo de avaliação. Também seria explicado para os estudantes que as aulas ocorreriam de forma assíncrona e síncrona, e após seria solicitado que os estudantes assistissem ao vídeo Mudanças Climáticas no YouTube. Em seguida, assistirem ao vídeo, seria realizado um brainstorm através da plataforma Jamboard com o seguinte desafio. Definir com uma palavra o que é efeito estufa, qual a relação do aquecimento global com o homem e por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas. Na sequência, seria discutido de forma coletiva sobre as respostas que estariam através da plataforma do Jamboard e, em seguida, seria solicitado a construção de um mapa conceitual em duplas e após a publicação do mesmo no mural da turma no Classroom. E a avaliação seria um mapa conceitual. Na segunda aula, que seria assíncrona, os estudantes em grupos de 5 pessoas deveriam realizar uma atividade através de uma pesquisa sobre iniciativas que podem contribuir para restabelecer o equilíbrio ambiental, e a pesquisa ela deve ser realizada por meio de reportagens brasileiras trazidas pelos estudantes e compartilhada no mural da turma no Classroom, e, além disso, deve ser apresentada e discutida na próxima aula. E ainda na segunda aula, também assíncrona, a ideia é de colecionar as matérias encontradas e postá-la no mural e produzir um banco de informações a respeito das iniciativas que podem contribuir para restabelecer o equilíbrio ambiental, onde cada um deve comentar nas postagens dos outros, assim interagindo com os demais grupos. E a avaliação seria a pesquisa e postagem no mural da turma no Classroom, onde na próxima aula aconteceria a sistematização do conhecimento, compartilhando todas as pesquisas. É isso, a nossa apresentação da aula para a turma do 8º ano. Obrigado, Tâmisa, Caroline. Caroline, que entrou agora, você quer complementar alguma coisa, Caroline? Apresentação. Boa noite, gente. Não, professor. É uma complementação. Eu gostaria só de pedir de novo o tema, porque o meu
Meet aqui saiu automático, falou que eu tava sem internet, mas eu não tava com internet, eu perdi uma parte da apresentação. Só o tema. Plano de aula. Não, pode falar, Tamisa. Plano de aula, mudanças climáticas. Ok, amigo, obrigado. Grupo 1, que é Cleilson, Christian e Lucas. Alguma pergunta? Como que eu perdi a parte da apresentação dela por causa da minha internet, eu vou fazer umas perguntas, mas e releve se ela já falou. Qual é a série, amiga? 8º ano. 8º. E de que forma, qual vai ser as metodologias que vocês vão utilizar para aplicar esse tema para essa turma? Então, no início a gente vai usar o Jamboard, né? E a gente vai estar utilizando uma metodologia ativa e de interação, onde a gente vai propor o desafio e eles estarão respondendo nessa lousa digital. E como vocês vão avaliar? Como que vai ser o método avaliativo? E vocês vão relacionar essa avaliação e o seu tema com algum conhecimento prévio que eles tenham sobre a temática já? Relacionar com algum fenômeno do dia a dia que aconteça ou não? Exatamente. A avaliação da primeira aula é um mapa conceitual e, como citado na unidade da BNCC, a gente vai trazer os aspectos regionais, né? E para estar trazendo esse contexto do cotidiano também. Respondi? Entendi. O bom, tipo, quando a gente relaciona os conhecimentos prévios dos estudantes, do que ele já sabe com o que a gente vai ensinar, é que vai gerar uma aprendizagem significativa, né? Porque ele vai solidificar aquele conhecimento através do que ele já observa no dia a dia. E também eu falo isso por causa que eu também fiz um plano de aula sobre essa temática, mas não para o ensino fundamental, para o ensino médio. E aí, como que é algo que todo dia a gente observa algum fenômeno ou algo que é acarretado por alguma mudança climática, é muito importante a gente estar puxando, né, esses temas, o conhecimento prévio dos estudantes, para a partir daí a gente começar a fazer com que esses estudantes consigam correlacionar o que eles sabem com o que eles estão aprendendo com as informações do dia a dia. E também lembrar para vocês, para a gente sempre estar tentando utilizar métodos científicos, a investigação, fazer com que eles criem hipóteses, e a partir disso eles também ter a dimensão de como que a ciência, né, trabalha, como que a ciência investiga esses fenômenos. Também eu acho que seria muito válido o plano de aula de vocês. Como que eu não consegui acompanhar, eu não sei se vocês falarem, por isso que eu tô falando agora, porque eu tive problema com a internet. Sim, amigo. Então, no início a gente propõe um desafio perguntando o que é efeito estufa para eles, né? E aí eles vão responder, isso a gente vai trazer, a gente vai conseguir sondar o conhecimento prévio, né? A partir do momento que eles colocarem essa opinião lá na lousa digital. Mas é verdade, válido. Muito bom. Ok, amiga, parabéns. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta. Vocês acham, quais dificuldades vocês acham que pode ter no ensinamento desses alunos? Eu acredito que seja por ser no ensino online mesmo, né, remoto. Eu acho que a dificuldade, pelo menos na residência, que eu vi assim, dos estudantes, a dificuldade é mais essa, de prestar atenção, de interagir ali, que nem o professor João passou aquelas atividades interativas, né, para a gente fazer. E aí, boa parte não apareceu. Então, assim, eu acredito que a maior dificuldade seria essa aí. Entendi. Mais alguém tem alguma questão? Carolina, você falou da questão da residência. Vocês fizeram residência, tudo, para pensar, né?
que tem residência pedagógica. Vocês fizeram via remota, né? Como é que foi essa Isso. experiência para vocês aí? Acho que quase todo mundo fez isso, né? Aqui. Estamos fazendo ainda. Como é que foi a experiência para vocês aí? De uma forma geral. É complicado, não é fácil, porque se a gente da universidade, a gente já às vezes não tem acesso a uma internet boa, não tem um celular bom ou um notebook, muitos dos estudantes do ensino médio também não tem. E aí é mais complicado ainda manter eles para que eles realizem, igual a Carol falou, que eu também a gente passou pelas mesmas experiências, algumas experiências parecidas. Muitas das vezes os estudantes não têm um conhecimento sobre determinada plataforma, então quando você vai ter que ensinar até eles aprender, já foi um bom tempo da aula. Essa falta mesmo, às vezes, de conversar sozinho, às vezes ninguém fala nada, não realiza, às vezes, o que está sendo solicitado, então é muito aquele ensino só do professor fala, e não tem uma atividade ali, uma atividade lúdica, ou algo que sai um pouco da sala de aula online, né? Se a gente vai para uma plataforma, a gente não consegue, muitas das vezes, abordar o tema que a gente quer abordar naquela carga horária que a gente tem que fazer, em 50 minutos. Então, tem que ser bem planejado para... Eu acho que essa é uma das dificuldades que eu enfrentei mais, assim, nesse ensino remoto para os estudantes do ensino médio, porque nós, aqui da universidade, sim, alguns de nós já temos uma dificuldade de acessar uma certa plataforma. Imagine os meninos do ensino médio, que às vezes nunca nem tiveram acesso a isso. Aí é muito complicado. E também o tempo de aula lá é menor. Então tem que ser tudo bem planejado e porque ter diversas estratégias, um plano, dois planos, porque se eles não, igual, tipo, eu utilizava uma plataforma que você vai lá e coloca umas palavras. Era só colocar as palavras, e isso muitos ainda tinham dificuldade de, mas eu boto quantos? Aí você tinha que explicar umas 10 vezes, esse tipo de coisa. Aí, isso tudo tomava muito tempo da aula e acabava que afetava no tema, né? No que eu queria trabalhar com eles. Professor, falando na minha experiência, assim, eu acho que perde um pouco o interesse, sabe? Porque no meu caso mesmo, eu acho que fica muito difícil de prestar atenção, porque eu acho que eu preciso ver para aprender, sabe, algumas coisas. E ver na câmera é diferente, não é a mesma coisa. Então fica aquela coisa de eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois e nunca vai. Então, eu imagino que para o ensino médio, como eu já fui aluna também no ensino médio, eu acho que não ia dar certo, porque você parece que perde aquela coisa que você tinha com o ensinamento que você teve ano passado, fica como se você tivesse pulado um ano ou alguma coisa assim, e você fica se sentindo meio sem saber qual é aquele assunto ou alguma coisa assim. Aí quando vai explicar, você sabe, mas só que você não entende, você não consegue explicar. Aí fica meio complicado. Eu concordo, ainda Pode também um falar, pouquinho pode falar, Cristian. falando que eu acho também o desinteresse muitas vezes deles e talvez é o que Clay também traz, de não saber mexer na plataforma, ou então de estarem saturados, porque, sinceramente, esse modelo EAD não é fácil. E também é paciência, né, que tem que ter. E é isso. Sabe mais ou menos o que a gente passa aqui na pele, então, né? E outra coisa também que esse online é a experiência que também já falou aqui, a experiência presencial. A gente está passando grande parte da nossa residência, agora nem está tendo residência, né? Porque a gente está sem receber pagamento, a gente não pode ir para a escola porque a universidade ainda não liberou, e aí a gente precisa de carga horária, e como que a gente vai se formar? Tem um monte de coisa que eu já estou, assim, um monte de processo que está tudo atrelado nisso aí, que só... Fora a gente, né, que tipo, eu, Clay, o Lucas, a Carol e a Tamisa, a gente finaliza agora, nesse quadrimestre. Só vamos dever um componente por causa da universidade que não quis liberar a prática quando voltar às aulas. E aí, como fica a nossa formação? Porque foi 2 anos no EAD, no EAD, né? De 3. Praticamente tudo a gente fez online.
E assim, tem uma coisa online que tem que deixar muito claro, tem que deixar muito bem explicados os processos, né? Facilita a questão de se repassar, tal, né? Então, deixa muito passo a passo, né, as coisas, senão não funciona muito direito, não. Professor, e outra coisa também, Hum. é que assim, quando o professor tá falando, eu não sei se é só eu que tenho isso, mas quando o professor tá falando, explicando o assunto, e quando não fala ninguém, eu fico me sentindo assim, parece que eu sou professor, porque eu fico pensando que não tem ninguém, sabe? O professor tá explicando e não tem ninguém, aí eu falo alguma coisa pra poder amenizar a situação, porque fica muito constrangedor, assim, eu não sei explicar. Fica parecendo que não tem ninguém na sala, sabe? E isso, ai, eu acho isso muito ruim. Fala sempre aquela pergunta, né? Tem alguém comigo, né? Assim, parecendo uma sessão espírita, né? Tem alguém aqui, né? É terrível, tá? Essa parte. Por isso que muitas vezes eu prefiro não estender encontros muito longos, né? Fazer alguns encontros longos, memorias curtos, né? Porque eu particularmente estou saturado, tá? Então, minha resiliência para isso já está num limite aí, tá? Então, bom, alguém tem mais uma questão, algum relato para falar do grupo 2? Senão a gente vai passar para a última apresentação. Bom, sem nenhum relato, tudo que você falou, Helena, ninguém fala nada, né? Tamisa e Carolina, obrigado aí pela apresentação. Eu vou pedir para Helena e Vinícius fazerem a sua apresentação aí, tá bom? Vinícius, tá aí? Sim. Eu vou compartilhar a tela. Bom, a gente vai falar sobre mudanças climáticas, processos naturais, o contraponto. Os componentes são Bárbara Alice, Helena Ferreira, Paula Pinheiro e Vinícius da Silva, ou Semente. Pode passar. Bom, o que são mudanças climáticas? O termo de mudanças climáticas ou alterações do clima está relacionado ao conjunto de alterações no clima global que ocorrem com o resultado da interferência que tanto podem ser de origem natural, que como conhecemos, né, o professor também passou um documentário sobre o planeta Terra e as eras glaciais que ele passou, então a gente pode também considerar como uma origem natural, e também há alterações na radiação solar ou os movimentos orbitais da Terra, que é nesse caso, e também quanto a atividades humanas com emissões massivas de gases no efeito estufa. Não, peraí. De acordo com o Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, que é o IPCC, o painel das Organizações das Nações Unidas, que avalia o estado da arte das pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas, ela diz que o aquecimento do sistema climático é inequívoco e é extremamente provável que as ações humanas sejam sua causa dominante. Ou seja, apesar de existir muitas pessoas que negam o efeito estufa, o aumento do efeito estufa, o aquecimento global, de acordo com pesquisas, essas pessoas, algumas pessoas, né, falam que essas são acontecidas por causas naturais, que, como eu tinha falado, né, o planeta Terra mesmo antigamente aconteceu as eras glaciais, foram um acontecimento sem ações antrópicas, né? Mas algumas pesquisas já afirmam que as ações humanas são a causa dominante dessa emissão de gás do efeito estufa. Pode passar.
Mas o que é o efeito estufa, né? Muita gente tem aquilo de, ai meu Deus do céu, o efeito estufa, por que existe esse efeito estufa? Muita gente acaba confundindo, mas o efeito estufa é um fenômeno natural, atmosférico, ele é vital para o ecossistema. Sem a sua presença, a temperatura da Terra seria muito baixa, tipo aquela era glacial lá, e impossibilitaria o desenvolvimento da vida. Na atmosfera tem muitos gases do efeito estufa e eles promovem a absorção da radiação solar, não deixando o calor voltar para o espaço, mantendo sim a Terra aquecida. Quando esses raios solares eles são emitidos para a Terra, quando eles chegam na superfície da Terra, parte deles são absorvidos e modificados em calor, que é isso que nos mantém quentes, e a outra parte dele volta para o espaço, mantendo assim a Terra aquecida. Volta para o espaço. Oh, perdão. A outra parte ela volta para o espaço e volta para o espaço na formação da radiação infravermelha. Porém, muitas pessoas ficam falando que essas mudanças climáticas, porque tem aquilo, né, de que o homem não controla o clima, o homem não faz chover, o homem não faz acontecer um tornado, um furacão ou algo do tipo, mas no caso do efeito estufa, um fenômeno que é natural e essencial para a nossa vida, ele tem sido agravado pela ação antrópica, que é a ação do homem. Ele tem levado essas emissões de gases do efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Nas últimas décadas, para as pessoas que falam, mas que ações são essas? Eu não faço nenhuma ação que provoque isso. Nas últimas décadas, houve um aumento enorme, né, da emissão de gases do efeito estufa da atmosfera e intensificou o efeito estufa, foi o que eu falei. Mas a alta concentração desses gases está relacionada principalmente às atividades industriais, realizadas muitas vezes por meio de queima de combustíveis fósseis. Também tem muito que a gente viu além do crescimento da produção agrícola e também do desmatamento de terra e do uso de transportes, que também são responsáveis na intensificação de gases. E o aumento desses gases na atmosfera provoca mudanças que podem ser irreversíveis na dinâmica e no balanceamento da temperatura do planeta. De acordo com o de acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra conseguiu atingir cerca de 0,85 graus nos continentes e 0,55 graus nos oceanos em um período de 100 anos. Quanto mais gases desse efeito estufa são emitidos na atmosfera, mais calor irradiado contra as dificuldades para dispersar no espaço. Isso provoca um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global, que para mim já não é mais teoria. Porém, em uma revista que é o País, uma revista internacional, onde o ex-presidente Donald Trump, ele fizeram um relatório no governo dele sobre as mudanças climáticas e ele simplesmente falou, não acredito. Ele deixou de lado as 1.656 páginas de um relatório que detalha as catástrofes e efeitos da mudança climática para a economia, a saúde e o meio ambiente. Essas pessoas que fizeram foram 300 cientistas de 3 agências federais e sua preparação era uma exigência. O ex-presidente, ele é um dos negacionistas da mudança climática. Se você ver um pouco mais antes, ele tweetou com ironia sobre um lado frio da costa leste, onde ele dizia:
mas não tinha aquecimento global, ele simplesmente negou e os relatórios dessas pessoas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os negacionistas, né, do clima. Os negacionistas climáticos é todo aquele tipo de manifestação que é contrária ao fenômeno do aquecimento global, que é provocado pelas ações principalmente dos homens, como eu falei, pelaquela pesquisa da ONU, que é a mais responsável, a dominante nesses efeitos. E esse comportamento, as emissões antrópicas, segundo a IPAM, são produzidas como resultado da ação humana. Agora eu vou passar para a Helena, que ela vai continuar falando. Ela vai falar sobre os eventos e causas. Bom, as causas naturais, como muita gente já conhece, né, que são basicamente as mudanças que acontecem naturalmente no planeta. Por exemplo, como o Vini citou, o efeito estufa, tem algumas imagens aqui que mostram a incidência solar do Brasil. Aí eu tenho o círculo orbital da Terra. Tem esse daqui, que ele é muito famoso, que é o El Niño e La Niña, que são... Eu acho que muita gente também se confunde em relação a eles dois, que são basicamente uns fenômenos mais temidos, mas são pouco conhecidos, na verdade. Esses El Niño aqui, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico, elas aquecem 0,5 graus ou mais acima da média histórica. E a La Niña são águas da região equatorial do Oceano Pacífico que elas esfriam 0,5 graus ou mais abaixo da média. Tem o efeito estufa. E, basicamente, muita gente também se confunde porque, como os negacionistas, eles pregam muito isso, que eles falam assim, que essas coisas de você fazer alguma coisa para poder ajudar o planeta nisso, no aquecimento global ou qualquer outro problema climático, eles falam que o que isso vai adiantar? Tipo, isso eles acham que fazer ajudar nessas mudanças, tipo, separar o lixo ou não jogar lixo para poder não ter aquelas enchentes e tudo mais, eles acham que você fazer isso é uma prática para você se sentir melhor e não é uma prática que realmente vai ajudar o planeta. Como teve uma entrevista recentemente falando do governo do presidente do Brasil, em que ele, tipo, que debochava do clima, alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas ele debochava, então, ou seja, isso, tanto o que o Vinícius falou, como outras coisas que vem acontecendo, isso acaba influenciando e dando mais ênfase para poder esse negacionismo crescer. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, porque assim como algumas coisas, algumas práticas, quer dizer, que crescem com conspirações, essas coisas assim, crescem com uma coisa absurda, mas que acabam abrangindo muita gente a acreditar nisso. E tanto o El Niño quanto a La Niña, ela é um fenômeno que ela ocorre tem uma pausa, se eu não me engano, de alguns anos, eu não lembro de cabeça, mas ela tem uma pausa, tanto um quanto o outro, e é uma prática natural, é uma coisa que ocorre mesmo no planeta, já tem muito tempo. Eles têm uns aparelhos que medem basicamente quando vai acontecer, como vai acontecer, e tem tipo um aviso. E geralmente essas pessoas negacionistas, elas ficam rebatendo assim: ai, mas acontece que vai fazer há 3 anos, como é que você sabe? Já que o homem não pode definir o clima, como é que o homem não pode mudar o clima, não pode mudar nenhuma mudança que ocorre no planeta. Só que, na realidade, tem tudo isso explicando cientificamente como ocorre, por que ocorre, e que vai acontecer durante muitos anos, assim como o efeito estufa também,
inclusive foi o que Vinícius falou no começo, que tem muita gente que confunde o efeito estufa. O pessoal acha que é uma coisa, que é outra, mas que não sabe o verdadeiro significado. E aí eles dizem, basicamente, que o efeito estufa é uma farsa, assim como eu também já tive, como eu falei na outra aula, que tinha professores que falavam isso, ou seja, crescem pessoas, alunos, profissionais que não acreditam na ciência e vão rebatendo cada conspiração. Aí aqui eu coloquei duas charges, que aqui no caso representa, né, as pessoas que são negacionistas e que basicamente é a realidade. Elas meio que usam os termos para poder justificar o clima a partir do que elas pensam. Como eu perguntei mesmo que o calor e o frio tem tudo a ver com isso. Desse ano mesmo, teve muito reclamação de gente falando bem assim que tava bem calor, que tava muito frio, que tipo não era assim o planeta antes e não sei o quê. E por que que tá assim? Então, basicamente, leva a pessoa a crer assim que a partir do tempo, a partir dos anos, vai ficando mais quente, vai ficando mais frio, dentre outras coisas, realmente, mas só que as pessoas vão falando no sentido de que é uma coisa normal, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, só que na verdade não, foi o que eu falei no começo, que assim, tem as causas naturais, elas são reais, acontecem desde o começo dos tempos, só que se a gente não tiver uma mediação para poder a gente ajudar a diminuir essa prática, vai ficando realmente muito pior. Por exemplo, tem, tem uns tipos de fenômenos naturais que eles são definidos em três, que é o geological, que são os fenômenos de terremotos, vulcanismos, tem o meteorological, que mede tipo furacões, tempestades, tornados, e tem o oceanográfico, são fenômenos, no caso, tipo tsunamis, correntes oceânicas e ondas que quebram, basicamente. E isso eu já ouvi muito também, de muita gente falando que, igual teve o caso do derramamento de óleo, né, nas praias, e isso não seria possível se as pessoas que são estudiosas, no caso, não seria possível se elas soubessem de onde está vindo, de onde que começou isso, e tem muita gente também que até hoje fala que essas coisas não existem, são simplesmente assim, você aponta para um lado que aconteceu, tipo, eu acho que foi em tal lugar, eu acho que foi assim, sendo que na verdade é tudo medido pela ciência e acaba provocando esses tipos de comentários. E aqui são as coisas que eu já basicamente falei, né, que são os eventos naturais, no caso do derretimento das geleiras, que também é outro ponto, assim como o vulcanismo também, que é outro ponto importante no caso de realmente acontecer, igual tem relatos de jornais, no caso, como tem aquele das Ilhas Canárias, que se realmente acontecesse, isso não só mudaria o planeta por completo, como também seria uma grande pauta para poder ter muitas perdas, muitas vidas e o derretimento das geleiras também, que inclusive as geleiras elas são bem importantes, tanto para o planeta como para tudo, como os animais que vivem na região. E simplesmente tem pessoas que rebatem isso e dizem que não é assim. Igual tem pessoas mesmo que moram em. Eu acho que não tem aqui na imagem, eu não achei para colocar junto, mas casas, no caso de eu acho que tipo barragens, eu não sei dizer, que as pessoas simplesmente ignoram, que não pode construir casas ali, porque vai acabar derrapando
a terra e vai destruir a casa, vai destruir, dentre outras coisas. E as pessoas simplesmente elas continuam ignorando. Porque tem pessoas realmente que não têm muito conhecimento, aí já é outro caso, mas no caso das pessoas que rebatem isso, acaba gerando alguns impactos, tanto para elas como para a natureza também. Aqui a gente colocou algumas referências que a gente pesquisou. E é isso, gente. Eu acho que ficou meio confuso de se entender um pouco, porque os assuntos não eram só para eu e Vinha responder. Na verdade, era para o grupo todo. Só que a gente ficou meio confuso, sabe assim? Mas é isso. Obrigado, Helena. Obrigado, Vinícius, aí, tá? Assim, quando eu tinha proposto o tema, eu pensei, quando vocês falaram também que eu defender o tema, vocês iam falar que a mudança climática é só vista por parte de mudanças naturais não tão antrópicas, né? Mas vocês foram num viés diferente, dizendo que existe a mudança climática e das pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas e negando isso, né? Então, fica um pouco diferente do que eu tinha imaginado, mas a gente não controla isso também. É porque, professor, a gente ficou confuso. Assim, contrapartida que quando eu mandei mensagem perguntando, a gente falou, então é assim. Aí hoje a gente se deu conta que não era assim. Aí a gente mudou um pouco algumas coisas. E aí ficou meio confuso mesmo até pra gente, na verdade. Não, mas tudo bem. Eu tô falando assim, a gente não tem muito controle, né, nessas questões. E vocês que vão fazer licenciatura, assim, e vocês estão na licenciatura, a previsão é virarem professores. Não, eu sou do Big Ciências mesmo. Eu e Vini. Tá bom, então, mas os demais, então, em algum momento você pode virar, entendeu? Não descarta essa possibilidade, não. Como? Eu Mas, não consegui entender o que você quis dizer. não, assim, eu vou explicar agora. Quando você propõe uma atividade, algumas vezes, né, é muito importante que você tenha a mente aberta para quem propôs a atividade, no sentido de que a resposta pode ser diferente daquilo que você está pensando ou querendo, né? Aliás, não é bom querer uma resposta, é bom você instigar uma resposta, né? Então é diferente. Da mesma forma, eu pensei em alguma coisa, vocês colocaram uma coisa diferente, tudo bem, acho que faz parte do processo também, tá? Então, vamos passar para as perguntas aí, grupo 1, Cleison, Tamisa e Lucas, tem alguma questão? Cleison, Lucas e Christian, tem alguma questão a colocar? Tenho, sim. Eu fiquei muito curioso, né? E aí vem minha pergunta. Por que as pessoas não acreditam nas mudanças climáticas? Até agora que eu fiquei passado. Então, boa pergunta, Christian. Boa pergunta, porque eu não sei responder essa pergunta, mas eu vou chutar que é porque as pessoas elas simplesmente não aceitam as mudanças que acontecem para justificar os seus próprios atos. Por exemplo, pessoas que têm indústrias que são aquelas bem nocivas à saúde mesmo, que jogam aquelas coisas bem tóxicas na atmosfera. Eu acho que esses tipos de pessoas, quando fala assim, negacionistas, elas estão fazendo mal danado para o planeta, então nesse ponto aí elas usam para justificar. Tem pessoas que acabam acreditando na própria teoria que criam, esse também é outro ponto, e eu acho que é isso, entendeu? É aquela coisa, você acredita, mas você não sabe por quê. Tem gente que acredita por causa disso que eu falei, e tem gente que realmente acredita a fundo, não quer encarar a realidade, não quer aceitar que o mundo muda, mas que você também está provocando esse tipo de mudança. Então, eu acredito que seja isso. Respondi sua pergunta?
Assim, eu não sei o que esperar de resposta para esse tipo de pergunta, mas eu acho que deu para entender. Mais alguém tem uma questão? Tamisa, Caroline. Tá. Bom, nessa questão do grupo 3, tá? Isso. Nessa questão das pessoas... Mudanças climáticas, processos naturais, contraponto. Nessa questão das pessoas não crerem, né, na mudança climática, apesar das evidências científicas, ultimamente a gente tem vivido uma avalanche de negacionismos da ciência, né? E a ciência, ela tem uma peculiaridade, né? Assim, ela não trata verdades absolutas, né? As verdades são temporárias, né? E essa é a questão, né? Então, assim, muitas vezes o que pode ser verdade hoje para a ciência, amanhã pode não ser. Então, as teorias, elas caem por terra por conta da própria investigação. Então, a ciência, ela é maleável. Então, você já entra nesse ponto, na questão do negacionismo da ciência, né? Não estou falando só de mudança climática, mas tem gente que é contra a vacina. A gente está vivendo uma pandemia, tem gente que é contra a vacina. Então, partindo desse pressuposto, dessas brechas que a ciência, que é da natureza dela, né? Ou seja, dessa natureza investigativa, porque você investiga as coisas e quer ver onde você pode chegar, né? Então, perto dessas brechas, existem pessoas que se beneficiam delas, né? E aí, no caso, por exemplo, nas mudanças climáticas, né, você tem grandes interesses comerciais por trás em negar isso. Por quê? A mudança de uma matriz energética hoje, né, ou seja, o grande consumo de combustíveis fósseis, né, a grande indústria do mundo é petrolífera, né? Então, envolve uma grande quantidade de dinheiro envolvida. Já começa aí. Tá? O próprio Brasil, né? O Brasil, ele tem a demanda dele, ou seja, a grande emissão de gases de efeito estufa da parte do Brasil é por onde? Por conta da sua alteração de uso e ocupação do solo, ou seja, o desmatamento, né? Avanço da agricultura. Então, isso é causa. Isso tem interesse econômico por trás disso. Né? Apesar que eu acho que nesse ponto, né, apesar de ser defensor da questão agrícola e do agronegócio, mas eu sou defensor do agronegócio, tá? Mas nesse ponto, eu discordo da política governamental. Por quê? O Brasil, ele tem uma questão de você defender a mudança climática, ele entra num processo que nós chamamos de soft power, né? O que é um soft power? Né? É aquele poder que você tem sem ter aquele poder bélico, tudo é o poder cultural, é o poder de influência. Então, o Brasil, anteriormente, ele tinha esse soft power na questão das mudanças climáticas, que ele tinha uma grande área preservada, a gente tem uma grande área preservada, a gente lutava para isso tudo. E com essa mudança de paradigma do governo atual, nós perdemos esse soft power. Professor, eu não sei Pode se tem falar. muito a ver, eu não sei direito falar assim, porque eu não lembro muito, mas tem uma pauta também, negócio do governo, que fala que pode desmatar a área de Restinga e de Apicum também, e eu acho que era um ponto também. Agora eu não sei. Isso aí, a questão da Restinga e do Apicum, porque o quanto que se pode avançar nessas áreas, entendeu? E se pode. Eu vou
te deixar devendo nessa. Mas o que eu falo da questão do soft power, né? Eu dou um exemplo, e é assim, o Brasil ele tinha voz nesse ponto, né, de você falar de mudança climática e tal, e aí era escutado, entendeu? Vê na última reunião do G20, né, dos 20 países mais importantes do planeta, ou seja, o Brasil estava lá, o presidente ficou isolado, não conversou com ninguém, ele foi ignorado. A gente teve a cúpula agora, né, de mudanças do clima, né, foi semana passada, o presidente não foi, né? Então, assim, ele perde uma oportunidade de negócio, sabe, para o Brasil. Ele perde essa oportunidade de negócio, tudo, de você ter voz, de você ter poder de influência numa negociação tanto comercial, né? O presidente, me desculpe, ele é um dos piores que a gente já teve, sabe? Então, não é questão de direita ou esquerda nesse ponto, ao meu ver. É que ele é ruim, sabe? Ele tem baixa capacidade cognitiva. Como um presidente da República xinga a esposa, né, de outro presidente. Foi no caso do Macron, sabe? Onde tem cabimento isso? Onde tem cabimento o presidente apoiar a candidatura de outro presidente dos Estados Unidos? A gente tem nada a ver com os Estados Unidos, a gente tem que dançar conforme a música deles. O Brasil tem que dançar conforme a música, a gente não tem poder para isso, bala na agulha. E ele acha que tem o presidente. Tanto que hoje ele está isolado. Então, o Brasil é uma piada no exterior. Tá? Então, essas questões do negacionismo, né, elas... Eu comecei a devagar um pouco mais aqui, mas ela surfa muito nas brechas que a ciência tem. Essas empresas, elas pegam disso e promovem pesquisas referentes para provar isso, o contrário. E hoje a gente tem uma grande divulgação via Zap, né? É isso, e a divulgação via Zap, ela tem pouca verificação dessa informação, que as pessoas, de maioria, não têm plano de dados no próprio celular para checar a informação que chega via WhatsApp, mas a operadora, ela dá o plano para informação, para as redes sociais ilimitado, mas você não consegue checar se a informação se é verdadeira ou não. Então você cai numa armadilha, tá? Referente à informação. Tá? E hoje a informação, assim, a gente está em plena era da informação, e é um momento que a informação, no exato momento, ela tem um maior questionamento, se você sabe se é verdade ou não. Está uma loucura, você recebe uma notícia, você faz, tá, pera, é verdade ou não? Primeira coisa que você pergunta. A primeira coisa que eu pergunto é isso, é verdade ou não? Você tem que checar. E aí, nesse ponto que as pessoas surfam, que tem interesse principalmente econômico. Tá? Isso daí. E é interesse econômico de poucos, não é de muitos, não. Tá bom? Mais alguma questão, algum ponto a colocar? Professor, eu só queria falar um negócio assim, que eu já vi gente... parece fofoca, mas não é. Mas eu já vi gente que não acredita que quando você corta a árvore, libera carbono. Porque a pessoa acha que não tem nada dentro da árvore, eles ficam procurando o carbono, sendo que não é absurdo, entendeu? Mas eu já vi nesse sentido coisas assim. Você vai encontrar de tudo, né? E, assim, a internet virou um campo de qualquer tipo de informação. E é muito difícil isso hoje. Todo mundo hoje abre qualquer um blog, não, mas um vídeo no YouTube, ou grava alguma coisa no Instagram, tudo, e coloca aquilo lá com a sua opinião, e muitas vezes coloca com verdade. Aquilo lá transita, né? Tem uma frase, assim, muitos podem não concordar aqui, vou falar porque é um pouco agressiva, né? Uma frase de Umberto Eco. Umberto Eco, um escritor italiano que escreveu O Nome da Rosa e outros ensaios importantes. E foi perguntado para ele, né, no início da década de 2000 e pouquinho, assim, o
que ele achava da internet, né? E ele falava o seguinte: uma merda, dá voz para um monte de imbecil. Tá? Essa é o que ele falava. Eu sei que é agressivo o que ele falou, né? Muitas vezes é problemático, mas imagine antigamente se você tinha vilas, né? E você tinha o doido da vila, que falava um monte de abobrinha. A internet pegou esses monte de doido da vila e juntou todo mundo. Aí, ó, a Terra é plana, ó, não toma vacina, ó, as mudanças climáticas não existe. Então, e se cria comunidades, e se cria adeptos dessas comunidades, entendeu? Então, mais alguém tem uma questão a ser colocada? Não. Pessoal, então, agradeço aí, desculpe, eu divaguei um pouco aí em relação à aula, tá? Mas, no final, agradeço a presença de todos, espero que tenha gostado do componente, não sei se era isso que vocês esperavam, tá? Também do componente. E a gente está aqui para ajudar, né? Tudo. Para quem está formando agora, a gente tem um mestrado em Ciência e Sustentabilidade, aí eu sou coordenador do mestrado aqui no Campus Paulo Freire, né? Quem quiser fazer um mestrado, eu aconselho sempre todo mundo não sair da universidade sem fazer mestrado, porque 2 anos é muito rápido e te dá uma vantagem no mercado lá fora, né? Muito grande, tá bom? Se quiserem trocar uma ideia, a gente está sempre aí. Lembra vocês só de enviar as avaliações, tá? Que vocês fizeram dos outros grupos. Bom? Tá, já no e-mail mesmo que a gente Pode escreveu, enviar. né? Isso, No pode e-mail enviar para o e-mail. tá ok. Tá bom? Professor, só uma dúvida, porque eu cheguei depois, é para colocar nessa avaliação todos os grupos que foram apresentados? Isso. O Vinícius, você e Vinícius fazem uma única avaliação, tá bom? Beleza. Uma única avaliação de cada grupo. Vocês vão fazer 2 avaliações. Tá? Tudo bem? Beleza. Tá bom, então. Pessoal, boa noite aí a todos, tá? Espero que tenham Boa noite, gostado. professor. Bom final de quadrimestre, sobrevivemos, né? Mais um, quase né? Então, boa noite a todos aí, tá bom? Abraço e obrigado. Boa noite, Boa gente. noite. Boas férias a todos. Boas férias, né? Isso é bom.